Boa noite, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026 e já sabe que normalmente a sexta-feira melhor, nós temos aqui um encontro que marca uma conversa sobre política. No entanto, política no feminino. São mulheres que cá estão e estarão connosco até aproximadamente 2 horas para falarmos sobre diversos temas que marcaram a semana. Hoje não será diferente, cá estão as nossas convidadas, que eu passo a cumprimentar. Doutora Euridice Xangolola é médica, nossa convidada residente, esteve ausente, mas agora presente. Agora presente, é verdade. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda. Boa noite, angolanos. Boa noite, colegas do painel. E boa noite para nós também. E teve uma semana diferente. Muito diferente, Hilda, muito diferente. E eu fiz aqui um papel que nunca pensei que poderia fazer. O mês de março com a TPA. E isto no mês de março com a TPA. Foi bom. Muito interessante. Gisela Duro, seja bem-vinda ao nosso programa, também nossa convidada residente, é politóloga, como está? Boa noite, Hilda. Boa noite. Estou bem, graças a Deus. Boa noite às colegas do painel, a todas as telespectadoras em casa e a doutora Euridice, que esteve muito bem nas vestes de apresentadora. Então, a colega da Hilda, no caso. Boa noite especial para ela também. Obrigada. Canguimbo Ananás é escritora, nossa convidada residente. Boa noite. Canguimbo que também está aí com uma semana diferente porque tem um novo bebê. É verdade, é verdade. Eu, antes de mais, uma boa noite para si, Hilda. É um prazer estar consigo. Boa noite, queridas colegas também. Boa noite, Angola. Boa noite, manos e manas na diáspora. Nós aqui estamos, temos missão e a nossa missão é espiritual, acima de tudo, cultural e artístico também. E uma dessas missões, Canguimbo, será anunciada no dia 15, o Útero do Universo. Vai ser no dia 18. No dia 18, dia do 18, corrente mês. Do corrente mês, na Faculdade de Humanidades. Eu gosto de dizer que é da Universidade Agostinho Neto, não é? Então lá estaremos às 16 horas para que nós possamos apresentar, naturalmente, o Útero do Universo. Neste mês de março. É mês de março e é um mês grandioso para mim. Eu, há 25 anos, lancei o primeiro livro, no dia 8 de março. Então é uma história que eu depois vou contar mesmo na faculdade, porque tem muito a dizer que é a minha casa comum. E eu continuo a ser uma interna estudante, e então é o melhor lugar onde eu senti espiritualmente, enquanto académica, lá estar. E desde já agradecer também ao professor doutor Moreira Bastos, que é o decano da Faculdade de Humanidades, e todos os docentes, os discentes aqueles também, que estão a cooperar para todos aqueles que que logo deram sempre a mão, os colegas também da Brigada Jovem de Literatura, colegas membros da União, que vão dando sempre a força, e quiçá a minha família, não é, em primeiro lugar, que também tem sido, na verdade, o meu suporte espiritual, o ombro da Canguimbo Ananás. Muito bem, connosco está também a politóloga Maria Bunlenvo. Seja bem-vinda, boa noite, como está? Muito bem, obrigada. E uma boa noite extensiva a todas aqui. Parabenizar a doutora Canguimbo, que vai lançar mais uma obra. Obrigada. E é importante para quem quer ler. E também para nós é uma oferta grande para este Março Mulher e aqueles que nos acompanham a nível da diáspora. Na verdade, uma boa noite, Hilda. Boa noite. E começamos então com o primeiro tema forte desta noite. Falemos sobre a convocatória do 9º Congresso Ordinário para dezembro, convocado, estamos a falar aqui do Congresso Ordinário do MPLA, o 9º Congresso, que vai trazer, que foi anunciado melhor na quinta-feira, isso no dia 12. Este Congresso Ordinário do partido vai realizar-se nos dias 9 e 10 de dezembro deste ano, sob o lema MPLA, compromisso com o povo, confiança no futuro. A decisão foi anunciada pelo secretário pela Informação e Propaganda do partido, Esteves Hilário, no final da reunião que foi presidida pelo líder do partido, João Lourenço. De acordo com o responsável, o Congresso deverá reunir mais de 3.000 delegados provenientes de todas as províncias do país e também da diáspora. Portanto, nós estamos a falar de um evento que deverá igualmente coincidir com as comemorações dos 70 anos do MPLA, um marco histórico para a organização política. Doutora Euridice Xangolola, começo por si, 9º Congresso Ordinário do MPLA.
Quando olhamos para este cenário que pode trazer mudanças políticas e estratégicas, que avaliação é que faz precisamente deste posicionamento histórico do partido e o que se esperar para que Angola continue merecendo o melhor do MPLA? Dizer o seguinte, é óbvio que ninguém vai para umas eleições sem preparação, não é? E o Comitê Central é o órgão a fins que deve preparar todo o processo até chegarmos, portanto, às eleições. Este processo tem suas etapas e objetivos, obviamente, que um deles é definir, né? As datas já foram definidas, portanto, 9 e 10 de dezembro, e ao mesmo tempo, como disse a Hilda, é também a celebração dos 70 anos do partido. Por além disso, da convocação que se vai fazer para o Congresso, também, né, vai fazer a avaliação da situação política do próprio partido, o contexto político nacional, e também fazer, portanto, a seleção daqueles que vão ser, então, os candidatos a este Congresso. Portanto, é um processo que realmente é do órgão tutelar, que é o Comitê Central, e esta preparação tem que ser realmente realizada para que as coisas aconteçam e corram bem. Agora, o que me chamou a atenção e que realmente, às vezes, pensamos que os nossos dirigentes não estão a par e passos, foi o discurso do camarada presidente. E nota positiva para isso é que esta seleção a ser feita, portanto, no processo de avaliação da participação dos candidatos ao Congresso, é que vai ser da base ao topo. Ou seja, muito foi esquecido que os CAPs é que são mobilizadores, é nos CAPs onde realmente é o coração do partido, e são os CAPs que se viram de um tempo a esta parte sem sentidos nem achados. Por quê? Porque foram subindo algumas pessoas no pleuro que realmente nem são do CAP, não têm CAP. Né? E isto, se nós fizermos uma análise, uma reflexão daquilo que o camarada presidente diz, inclusive quando ele mesmo diz que os comícios não ganham eleições, é vero. Foi uma pré-avaliação. É uma pré-avaliação. Significa que o camarada presidente está ciente daquilo que se passa. E isso é bom quando um chefe de Estado dá conta daquilo que se passa. Porque hoje por hoje nós temos camaradas da base que ainda continuam, porque são resilientes, mas nunca tiveram nenhum cargo, nem nunca subiram em nenhum lugar. E vemos pessoas que estão ali hoje. E praticamente não digo jovens, porque os jovens é de agora que temos que fazer a inclusão e temos que ver a transição hoje, portanto, intergeracional, que não estamos a promover certos, mas esses jovens nem sabem cantar o hino do MPLA. Não sabem cantar o hino do MPLA. E muita gente que sempre esteve em CAPs, muita gente que abdicou do carinho do pai e da mãe, porque o pai e a mãe foram no CAP, já antigamente aquele viu Angola combatente, eram revolucionários, e que conhecem realmente, que fazem do Estatuto sua Bíblia, estão a ficar para trás. Então o camarada presidente já está a dar conta que quem faz a revolução é as pessoas de base, porque conhecem, a base é alicerce. Ninguém sai daí como se fosse o caga do que trepou uma árvore, por amor de Deus. Então eu acho que o Comitê Central agora vai ir mais coeso, porque é isso que tem que se fazer, mobilizar. A mobilização não é feita no comício, porque no comício até vai aquele que tem, se tiver um barril de fino, vai lá só para chupar um finito, para comer um porco assado ou um boi no espeto. Né? Vamos começar a fazer mesmo a mobilização porta a porta, porque é isso que se faz. Porque até na igreja, quando o servo está doente, a igreja vai visitar em casa. Então, por que nós não... E isso já existia, por que deixamos de o fazer? As coisas estão em um processo de evolução, mas a evolução tem que ter estratégia. E uma das estratégias para poder você convencer, olhar no olho do camarada e saber que este é nosso, é ir falar com ele pessoalmente. E quem faz esse papel? É as bases. Então, eu acho que refletirmos naquilo que o camarada presidente disse, e depois 15% vão sair dali, né? 15% vão sair das bases.
A camada presidente já disse. Então vamos trabalhar as bases, vamos ver realmente quem vai nos capos, porque a revolução faz-se nos capos. Aqui em cima sobe por meritocracia, não é por compadrismo, nem amiguismo, nem porque aquele foi, nem nós que saímos no útero do MPLA estamos aqui, nunca tivemos cargos nenhuns. E então, como é que, quer dizer, nós olhamos só e dissemos vão para a frente, porque aqui atrás nós estamos a segurar. E tem que ser mesmo assim. Tem que ser assim, nós todos temos que estar comprometidos, mobilizar mais camaradas, abrir oportunidade para aqueles que querem para poderem, portanto, exercerem também o seu papel dentro do partido, isso é necessário, mas temos que olhar olho no olho e saber quem nós somos. Porque até às vezes, enquanto nós costumamos a duvidar dos nossos filhos que estão em casa, são nossos, não é? Então, para nós sabermos realmente quem são os nossos camaradas, é mobilizar porta a porta e fazer os capos coesos, fazer os capos fortalecidos, não é? E que as pessoas saibam aquilo que o camada presidente diz, não é porque é mérito. Isto tem que ser por mérito, por combatividade, por participação, Então, eu acho que nós... E depois também passo o exemplo à nova geração. Efetivamente, Sim, isso é que precisam. Esse exemplo da nova geração, que as coisas têm que ser adquiridas por trabalho, por esforço coletivo ou singular, mas tem que ser por aí, porque nada é dado de bandeja, nada é dado Por isso é que nós vemos que muita coisa não funciona, porque as pessoas chegam ali com a inteligência AI, artificial, como eu digo, e querem matar todo um processo que veio de há muito tempo. E não pode ser. Ninguém veio aqui para estragar nada. Nós queremos que o partido seja... Deixa-me perguntar a Gisela. Gisela, olhamos aqui para o discurso do líder do partido, que foi um discurso de inclusão, pré-avaliação em relação ao desempenho do partido e de orientações políticas também. Todos esses quadros trazem uma análise diferenciada para o que se espera do Congresso. E a pergunta que lhe faço é que cenário é que teremos numa fase de desafios socioeconómicos, políticos também? Que cenários é que espera depois deste nono Congresso? O lema é compromisso com o povo, confiança no futuro. O compromisso só será possível com o povo se o MPLA ter compromisso consigo mesmo, parar com o paraquedismo. Na verdade, o partido se tornou uma avalanche de alpinismo social. O que tem que se mudar. Há um slogan... Regressamos à reestruturação. Sim, à reestruturação. E há um slogan que eu ouvia-se muito: o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. O MPLA tem que resgatar essa estrutura de base, essa estrutura de o militante é militante, não importa se é uma médica de excelência como a Euridice Xongolola ou é uma zungueira, mas elas estão lá no partido e estão a dar o seu sangue para o partido. E falou-se muito bem, o MPLA perde isso. E perde num contexto que vem de uma perda percentual. Então, se quer esse compromisso com o povo, tem de se mudar esse paradigma e é urgente que o MPLA faça. E o líder do MPLA, o presidente do MPLA, fez a leitura perfeita do cenário. É assim que o partido está. Essa é a vulnerabilidade do partido. Porque a população também tem uma expectativa deste Congresso. A população também tem uma expectativa. E olha, e o que é que aconteceu? Aconteceu um distanciamento do próprio partido. O MPLA é o partido do povo, mas tornou-se um partido elitista, pelos que, volto a repetir, os paraquedistas. A doutora Euridice falou que há pessoas que nem sabem o hino do MPLA, há pessoas que nem sabem a essência do MPLA, e há pessoas que são do MPLA desde a barriga da mãe deles, que estão ali. Continuam militantes, continuam na força, porque a política tem isso. Política é para todos. Há uma frase que diz o seguinte: podes não se interessar pela política, mas a política vai interessar-se por si. Então, a política é inerente a todo ser humano. E esse compromisso com o povo, aqui não está a se falar um compromisso com uma parte do povo, está a se falar um compromisso com o povo. Só vai ser possível se o povo estiver reconectado com o próprio MPLA. E nós não estamos ainda a falar nem de políticas públicas ou nem de políticas de governação. Nós estamos mesmo a falar do povo e o partido. O MPLA tornou-se, de alguma forma, um antagonista muito pelas pessoas que estão na frente. Quem são esses? Esses não conhecem a realidade de Angola, esses não conhecem quem é o cidadão, quem é esse povo. O MPLA é um partido de massas e tem que se voltar à essência do partido de massas que se perdeu nesses últimos anos. Obviamente, e é dos partidos, se não o maior, porque é o partido mesmo que governa e é o partido que tem todas as delimitações. O MPLA tem comitê de especialidades, ou seja, tem médicos, tem
o MPLA é para todos, mas estão a esquecer que quem está na linha de frente, quem é a trincheira de frente é aquele militante que conhece, aquele da base, aquele que vai de porta em porta, aquele que conhece a realidade. Então, Gisela, depois deste discurso do presidente, do líder do partido, João Lourenço, até que ponto é que este 9º Congresso, que se vai realizar em dezembro, poderá renovar as lideranças dentro do partido e claramente reforçar as estruturas de base? No sentido de fazer a leitura de quem são os camaradas que realmente servem ao partido. Uma identificação Uma assertiva. identificação desses camaradas. A doutora Edith falou em meritocracia, e essa meritocracia não está a falar de estudo acadêmicos, está a falar do estudo do partido, da vivência do partido. Quem são os mobilizadores? O presidente falou sobre o bater porta a porta. Quem vai bater porta a porta? Não é? Quem são as figuras? O MPLA tem figuras interessantes, tem figuras até no MPLA que são 70 anos. São transversais. Não importa quem é da UNITA, é FNLA, e falo desses partidos porque são mais sonantes, mas há nomes no MPLA que são figuras transversais. Onde é que estão esses nomes? Mas se nós vemos na linha, nesse caso nos papéis, o líder X, o camarada Y, está lá, eu costumo fazer, que esse é o alpinismo que usei hoje, é o carreirismo político, né? Fazer carreira e depois vai se você é administrador ali ou acolá, e precisa separar. Então é uma identificação de quem são os camaradas, os verdadeiros mobilizadores de massa, porque nós estamos a falar um partido de massas, um partido que governa o país desde que o país é país, desde a independência do país, mas que tem perdido percentual nas eleições. É importante referir aqui nesse tema específico, e tem que ficar claro para o telespectador em casa, não está a se discutir política de governação, não está a se discutir se o MPLA governa bem ou governa mal. Aqui está a se discutir a vida do partido, e enquanto vida do partido e espectadora, e é como a doutora Bulevo disse a semana passada, nós vemos em Angola, o MPLA é inerente à vida de todo mundo, sendo ou não do MPLA, é preciso reestruturar. Aquele militante de massa é o militante que tem que estar ali no Comitê Central. Quem são as pessoas que estão no Comitê Central? Como é que dialogam com a população? Como é que falam com a população? Como é que vamos ter essa identificação com o partido se são pessoas que não são espelhos das... E quando eu falo... E criam dificuldades, porque não conseguem rebater aquilo que vai mal. Todo mundo só aplaude, tudo está bem, não, tudo está correto. Então não há comunicação com as massas. Está em Portugal e vem ser líder no partido, mas está em Portugal. Então aqui quando há uma situação, ou um congresso, ou uma assembleia, vem de Portugal, terra no aeroporto belíssimo que temos, diretamente no comitê, e já tem o seu nome na folha do secretariado. Enquanto aquele militante de massa que está ali há tanto tempo, que é aquele verdadeiro mobilizador, é o que a doutora Edith disse, só fica porque é aquele sentimento de paternalismo, né? Então a situação é essa, identificação desse pessoal, desses camaradas, e que esses estejam na linha de frente e tenham o real merecimento por serem aqueles que mobilizam de verdade, nesse caso as pessoas ou militantes por partido. E o povo só ganha, e o povo só vai ganhar nesse aspecto e vai, portanto, ter a possibilidade de aproximação, porque está um distanciamento que todos nós sabemos. O povo só vai ganhar quando nós, primeiramente, dentro do seio do MPLA, nós arrumarmos bem ali a casa. Porque às vezes o descrédito não é pela governação, mas é pela influência dessas pessoas que estão lá dentro, que não conseguem buscar o contraditório, sabendo que existem contraditórios, para melhorar a situação. Então, nós precisamos realmente de olharmos primeiro para a nossa casa, expurgar aquilo que realmente não presta ali dentro, e depois, então, aí sim, os benefícios para o povo vêm. Enquanto não olharmos para o povo e olharmos para nós dentro do partido como uma fonte de aquisição de bens e de bem-estar, nós não vamos conseguir olhar para o povo. Canguí Buenanas, gostava de ouvir a sua opinião também em relação ao impacto que poderá trazer esse 9º Congresso do MPLA e nessa relação de proximidade com o povo, com outros partidos também. Eu gostava primeiro de subscrever com letras garrafais tudo quanto quer a doutora Dori e a doutora Shumulola disseram. E também felicitar o presidente do MPLA, camarada João Lourenço, pela força, pela coragem de olhar para os problemas e, como já disse as colegas, está atento, não é?
pessoas há que, ao longo dos anos, vêm trabalhando com todo esmero, com sacrifício, com dedicação, porque, como disse, nós já saímos do partido, não é? Os nossos pais começaram e nós também temos esse princípio de que, do ponto de vista das relações humanas, devemos lidar com todos. Este é um princípio que temos a mente aberta. Não importa se o indivíduo é da FNLA, não importa se é da UNITA ou de um outro partido, mas que eu tenho que olhar, independentemente das nossas diferenças, independentemente do credo religioso, não é verdade, ou político, ele é meu irmão, ela é minha irmã. E eu tenho que dar um abraço, porque é assim que tem que ser. E digo-lhe que talvez tenha pouco para falar, sabe porquê? Porque há um olhar, como disse muito bem a doutora Duro, não é? E nós temos estado a constatar pessoas sem o beabá, que não conhecem a doutrina, e bem falado aqui, mal conhece o hino. E então, esses paraquedistas que estão em Londres, que estão na Alemanha, que estão em vários países, e veem que a gente não conhece a sua trajetória. Não conhece, porque ele nem conhece o Shabá. Ele nem conhece o Barruís, não conhece o Sambizanga, não conhece o Rangel. Que militante é este? Então, penso que todos nós temos de fazer uma introspecção. Qual tem sido a minha conduta? É por meritocracia que eu estou naquele lugar? Não sei. Eu fico por aqui, Hilda Bolei. Maria Molenvo, gostava de ouvi-la também. Esteja à vontade. Bom, em primeiro lugar, na verdade, queria aqui parabenizar o município das datas marcadas de 9 e 10. Isso demonstra, porque para que um congresso realize esses 2 dias, demonstra preparação, madureza e princípio para uma organização. Em segundo lugar, dizer que a Lei 10/22 estabelece que os partidos devem funcionar realizando os seus congressos e na base dos princípios democráticos. Essa base é que o Presidente da República foi buscar e viu-se que ele tem um olho holístico e muito bem aqui dizer que falou e bem que os atos de massas nem que levam os militantes. É preciso a proximidade. Ele falou da aproximação às bases e falou dos 15%. Quer dizer que ele está atento às bases, ele está atento às minorias, está atento àqueles militantes que têm dado ao partido e que nada são visto. Aqui há um espírito de indiferença, de elitista sim, porque há um certo grupo da elite que só pensam neles. Não querem saber dos outros, muito menos ouvir falar de quem que seja, mesmo aqueles que convivem com eles. Aqui o Presidente não está a falar, o Presidente do MPLA não está a falar ao povo, está a falar aos militantes do MPLA. E ao falar aos militantes, quando os militantes do MPLA, ou o quadro em si também, que é o órgão que ele dirige, que é o órgão Comitê Central, os restos, são indiferentes a si mesmo, como é que eles podem dirigir um país, uma vez que é o partido que governa? Então, essa diferença, quando parte dentro do nosso próprio órgão, se estende às outras instâncias. E aqui ele estava a apelar, eu não sei se conseguiram perceber, eu percebi entender, que ele está mesmo preocupado com esse tipo de procedimentos, de afastar os outros. O tipo de carangueirismo que existe, até, às vezes tem dito aqui, eu digo sempre, que esse caráter se transformou dentro da sociedade angolana. Até os partidos, as organizações, quer sejam elas sociais, ok? Às vezes não tem problema, o problema está mesmo em nós. E assim, o presidente, sendo ele o presidente não só do partido, e alguém que conviveu em várias instâncias, ele está a chamar a razão, porque até dezembro, até terminar, vai entrar um novo presidente, porque termina aí o seu mandato, mas ele está a apelar o tempo que ele fez, notou que, na verdade, os das bases não são tidos. Então, se dentro do partido você não consegue olhar para a base, na base tem lá pessoas que têm credibilidade, falou ele muito bem, que aceitam nas comunidades, aceito, eu posso aqui dizer, um exemplo tipo a doutora Canguimbo, né? É alguém que aceita nas bases. Vou dar um exemplo aqui, eu fui para o Panguila, naqueles setores, aqueles jovens todos falam dela. Quando viram, tu, eu já te vejo com fulana.
Isso é aceitação. Quando alguém que é minoria que está ali e aceita essa pessoa, então precisa se prestar atenção. O presidente é essa a essência que ele chama. Porque essas pessoas quase que não são tão indiferentes. Vou aqui subir para a elite. A elite, as elitistas, são tão indiferentes quanto a todos os outros, já mesmo aqueles que estão dentro da própria organização, que dá uma boa, um aiê sozinho, mas no fundo ele nem quer saber. Quando tu aproximas, ela afasta-se. E você tem... Disse bem como disse a Gisela, aquela pessoa que consegue interagir até com as outras cores partidárias. A quem não consegue, tem medo do chefe, tem medo de ser rotulado. Esquece-se, sabe, que estamos a viver num país democrático, onde, independentemente das nossas cores partidárias, somos cidadãos angolanos. E temos que saber desconstruir essa consciência. Existe na base esse tipo de militantes, existe na base, e é bom que esse 15% não seja por cunha. Eu aqui quero até que haja, sim, porque vai ser cunha. Cunha hoje é algo que vive na nossa consciência. Os 15% eu fiquei tão feliz de ouvir, porque vai se trazer a base, vai trazer aquele soba que é do MPLA, vai trazer aquela senhora Zungueira, falou bem a coisa, para vir também para o Comitê Central. Mas porque aquela pessoa que conhece a vida real das comunidades. Como é que alguém que nunca teve dor de parto vai resolver a questão de uma mulher? É impossível. Então o presidente aqui está a dizer que nós temos que ir para ali. Não, ele falou que não são os atos de massa, porque nós podemos passar, dar camisola, as pessoas vêm aí. Mas sabe se essa pessoa acreditou-te? É verdade. Mas tu foste, quando se fala porta a porta, é a proximidade. Sim. Eu estou aqui próximo a vocês. Vocês conseguem sentir o que é que eu tenho, o que é que eu passo próximo de mim. A proximidade é o quê? As comunidades, esses 15%, essas pessoas não podem também se transformar, porque é aquilo, a pessoa que vai eleger, às vezes, vai escolher, vou pôr a minha Aninha, vou pôr o meu Antoninho, vou pôr o meu João. Não. A escolha tem que ser por aqueles que têm dado e ver aqueles que têm algo mais a trazer para a organização. E quando a organização ganha, ganha todos nós, a democracia em Angola. Ganha-se o país, o desenvolvimento. Por isso é que nós vimos vários projetos que são feitos no país, uma vez que é o partido que governa e às vezes fracassa. Por isso há uma questão, se me permite, doutora Gisela. É verdade que dentro do MPLA há disciplina partidária e há questões que são, digamos assim, discutidas num fórum próprio. E verdadeiramente, claro que eu tenho a minha mente aberta, qualquer um de nós. O Presidente também demonstrou aí algumas linhas prioritárias. Certo. Essa discussão interna. Pensamos nós que é muito importante e a contrariedade existe, não é verdade? E faz crescer, se faz for crescer bom, naturalmente. Há convergência, a divergência, diz, não, você fala muito, cuidado, não faça isso. Não, mas o Presidente está a falar da exclusão. Ele, direito ou indiretamente, ele focou na exclusão. Se você, entre vocês assim, excluem, quando governam, também excluem. Efetivamente. Claro, são os resultados que temos hoje. Parte também disso que a doutora Camilo está a dizer. Sim, claro, nós temos que estar preparados. É mesmo isso. O voto decide-se na vida real de cada cidadão. Com certeza. Certo, claro. Certo. Com certeza, mas tem de haver identificação, porque... O MPLA, a política partidária é mesmo essa, da meritocracia. O que é que acontece? Aqui vamos num português rasgado. Deixa-se cair nomes. Há situações que o partido pede a lista e nós já sabemos. Vou tirar o nome da Canguimbo, vou colocar da minha comadre, que até está em Portugal, vive entre Portugal e Angola, mas está em Portugal. Euridice Xongolola, que é do MPLA da barriga da mãe dela, mas não. Eu não gosto dela. Tem contendas. Ela é uma pessoa que se posiciona. E Gisela, olhando para esse cenário, já mesmo para passarmos para o segundo ponto, este Congresso, de acordo a esta dimensão histórica e também uma perspectiva em relação ao futuro no discurso do líder do MPLA, espera-se uma postura diferenciada nos próximos anos em relação à liderança. Espera-se uma postura diferenciada, mas há que haver fiscalização, há que haver um método de fiscalização. Olha onde o MPLA chegou. Chegou no momento que no próprio partido tem de haver fiscalização. Por quê? Porque, infelizmente, isso tornou-se crônico, tornou-se um problema estrutural dentro do partido, que há, infelizmente, essa situação. Então, é identificar, e a doutora Canguimbo falava sobre a questão do posicionamento, do falar, do ser o contrário, o contraditório. É interessante ter contraditórios dentro do partido. É democrático. Porque só assim se cresce. Mas esse contraditório, muitas vezes, é que faz pessoas serem deixadas, porque a pessoa que conhece a base, que bate a porta, que conhece a aflição do angolano, quando haver uma situação, essa pessoa vai trazer a realidade
realidade. E a realidade não é que agrada aos ouvidos ou aos olhos, é o que acontece. Então, nesse caso, para sinceramente ser funcional, tem de haver um acompanhamento minucioso do processo, seja nos CAPs, e obviamente nessa altura já já estão a trabalhar, porque em Pelá, diga-se de passagem, também é um partido muito à frente, e tem alguma organização nesses aspectos. Então, o Congresso é para dezembro, já começam a trabalhar, e outra coisa é o culto à persona. É normal nos partidos de massa. Se como a comunicação veio do presidente do partido, então vai haver alguma responsabilidade ao levar em conta essa situação, porque a política e essa disciplina partidária que a doutora Canguembo falava, da estrutura organizacional do MPLA é seguir o líder, é tudo pelo líder, o que não é mau, é só não estudar na tipologia de partido e está tudo bem, ainda bem que o presidente do MPLA, no caso, colocou a situação para à que mesa siga aquilo para que ele já começou em relação Sim, à orientação. Não, E nós era aqui só para também dizer, se me vamos permite, seguir, e Canguembo há reações Aranás, até, temos que reações rapidamente... internacionais de telefonemas que nós recebemos, temos amigos académicos, diz, puxa, gostamos do posicionamento do presidente Sim, Salvador. foi bom, foi estratégico Não, é também, porque se sabe que dentro de casa não está Desculpa bem. ele. E nós seguimos. Vamos agora para o segundo tema desta edição do 13 de março de 2026 do Política no Feminino. Vamos falar agora sobre o Simplifica, que hoje traz aí variedades e que está a reduzir a burocracia na administração local. Portanto, nós estamos a falar de um instrumento programático de renovação periódica e de implementação gradual, que visa, na verdade, melhorar a prestação do serviço público, reduzindo assim a burocracia e a morosidade na atuação dos órgãos e serviços administrativos. Olhemos para o Simplifica 1.0, 2.0 e agora um terceiro pacote que também já se vai implementando, aprovado por decreto presidencial. O Executivo, com isto, visa, com este programa, garantir aos cidadãos e empresas um ambiente dinâmico à altura das necessidades dentro da modernização na administração pública. Isto passa, conforme os decretos presidenciais e os vários atos já concretizados, pela simplificação e eliminação da burocracia em toda a extensão nacional. Gisela Duro, Simplifica 1.0, Simplifica 2.0 e, claramente, este novo pacote que tem uma extensão diferenciada. Nós estamos a falar de 4 anos atrás, olhávamos para uma facilidade para a vida do cidadão angolano, desde as filas longas que se verificam para tratar um outro documento e este processo de automatização dos documentos. A pergunta que lhe faço é: que avaliação é que faz? Qual é a diferença que nota atualmente no alívio na vida do cidadão angolano? Bem, o Simplifica vem da dinamismo e o nome é autoexplicativo, simplifica. Mas, nesse caso, eu vou responder com uma pergunta. Deu esse dinamismo ou até que ponto deu esse dinamismo? Então, qual é o problema do Simplifica? Não é o plano em si, é a funcionalidade pelas pessoas. Quem trabalha são seres humanos, são cidadãos angolanos. Então, eles complicam simplificar, porque, sinceramente, eu respondendo diretamente às filas... Mas hoje não é fácil, por exemplo, ao invés de ir até o GUE para tratar algum documento ou, quiçá, legalizar a empresa, e falamos aqui muitas vezes sobre esse processo de formalidade em relação ao plano de negócio, ou já não é fácil, num clique, o cidadão consegue ter a documentação e começar o seu exercício económico? A automação, é claro, deu alguma evolução, mas eu estou a me focar no que é dinamismo. Nós ainda estamos estagnados a nível de dinâmica, de dinamismo. Dizer que esta dinâmica fala dos serviços diretos? Sim, falo de serviços diretos, até mesmo os serviços que têm a ver com a automação, porque quando se diz fácil, é no sentido de dar um alívio real. E eu fiz e deu certo num tempo recorde. Mas não é o que se verifica de verdade. Obviamente que não podemos descurar os avanços que se deu. Isso de maneira nenhuma. Mas, Iruda, muito sinceramente, e o Simplifica não tem sido funcional no que concerne ao próprio dinamismo. Porque nós continuamos a ver filas enormes. Só um exemplo, o próprio bilhete.
Houve uma reestruturação e agora está facilitado. bilhete de identidade. Bilhete de identidade, sim. O bilhete de cidadão, no caso, o bilhete de identidade. Está facilitado. Na minha área, por exemplo, é a coisa mais fácil de se tratar. Mas há áreas que é complicado de se tratar. Então ainda tem a questão do contexto geográfico. Onde é que nós estamos, em que bairro, em que município nós estamos. Então o Simplifica tem de ser a nível, tem de ter uma cobertura nacional. Olha isso, abrangência. Aí é que está o ponto. A cobertura nacional, infelizmente, não tem essa cobertura nacional. E Luanda, que é uma Angola dentro de outra Angola, estávamos a falar há programas passados dos 8 milhões de habitantes, vê-se essa disparidade, que alguns têm os trabalhos, nesse caso têm os serviços facilitados e outros não têm esse serviço facilitado. Então, aqui nesse momento, para essa outra leva, nesse caso nem a segunda, não sei se vamos chamá-la de terceira leva de Simplifica, tem de se pegar na questão da cobertura, porque só assim o Simplifica vai ser funcional, porque o nome é mesmo simplificar, e é simplificar a vida de todos, não apenas de alguns. Então, pelo quesito dinamismo global, o Simplifica tem essa problemática, esse é o calcanhar daqueles desse projeto, no caso. Euridice Xangolola, nós recordamos que na altura quando se desenhou e à altura da aprovação do decreto presidencial foi em 2021, o impacto esperado era em relação ao melhoramento do ambiente de negócios, a facilitação em termos de abertura de empresas, reduzir a documentação, porque depois torna-se num processo muito burocrático, o que traz realmente esta leveza, esta possibilidade até de outras empresas estrangeiras e investidores individuais investirem em Angola. Hoje sente que o Simplifica conseguiu atingir essas metas? Sim, conseguiu, porque conseguiu se reintegrar estes serviços que estavam antes distribuídos por várias instituições públicas, causando muito imbróglio ao cidadão, além das deslocações desnecessárias, o número de papéis que tinham que pagar, os erários que tinha que se pagar. Então, o Simplifica significa dizer que está simplificado, está tudo num só lugar e ali o cidadão pode realmente rever. A questão que se põe são os desafios que ainda temos. Não é? Do ponto de vista de técnicos qualificados, precisa-se mais. Do ponto de vista de extensão dos serviços digitalizados, precisa-se mais. Do ponto de vista de, portanto, de ir mais além de regiões recônditas, zonas rurais, também precisa-se mais. E se nós fizermos um cálculo e vermos, porque o Simplifica ainda não veio dizer qual foi desde 2021, dados estatísticos. A estatística real de trato ou liderança de documentos. O que é que já se fez? Quantos bilhetes foram emitidos? Quantos certificados de casamento foram emitidos? Ainda não veio trazer isto ao coisa. Mas há pessoas que realmente, e eu também até sou uma delas, que já passei por lá e foi sério. Não é? Foi célere pelo documento que eu fui lá tratar. Mas aí, assim, nós temos que ter um só Simplifica, porque nós vamos entrar num tema depois, que tem muito a ver com este, porque ainda existem instituições que fazem, que tratam outros documentos, que devia estar realmente tudo simplificado. E por que os tratam? Porque o Simplifica não consegue tratar. Então, aí está, não digo tanta desvantagem, né? Mas a preocupação que tem. Por que é que não se integra todos os serviços num só lugar, não é? Todos os serviços, e para a pessoa não ter essa apreciação de que realmente havia pressão sobre o Simplifica, não é? E por isso é que se foi abrindo os centros, postos de tratamento disso, tratamento daquilo. Quer dizer, uma notícia que deveria ser boa e uma outra que faz-nos perceber que realmente a pressão é muito grande e a vazão não está sendo boa. Então, eu acho que é um instrumento que em vários países é utilizado, né? E que realmente o que nos falta aqui é aplicabilidade. Né? Falta mais recursos humanos qualificados, extensão destes pacotes
mais ali para as zonas rurais, porque há pessoas ainda hoje que não têm um bilhete de identidade e nunca o tiveram. E se nós vamos ir para aquele pressuposto que as eleições vão ser feitas com bilhete, então estamos a correr atrás do prejuízo. É necessário mesmo que nós nos engajemos e que nós façamos funcionar, nem que seja 99,9%, né? Mas que é necessário. O Simplifica é um instrumento de qualidade, é um instrumento bom, mas quando haver aplicabilidade também desse instrumento, né? E os desafios ainda estão aí à porta e precisamos realmente ver estes desafios, né? Tentar saná-los da melhor forma possível, arranjar mais pessoal qualificado e dizer mesmo, isso é uma fonte também de emprego. Há pessoas que estão aí que são digitalizadores, que são pessoas que... Então, empreguem as pessoas. Qual é a dificuldade que há? Se o nosso problema de base é recursos humanos, vamos buscar recursos humanos qualificados, vamos estender os serviços para outras zonas que realmente necessitam, porque há vários eleitores ali que precisam de bilhete de identidade. Então, nós temos que julgar todas estas questões e realmente simplificar a vida do cidadão. Veio, sim, a ajudar um bocadinho, mas não é o grosso, a percentagem que nós queremos realmente que seja resolvida esse tipo de situação. Então, eu acho que ainda tem muitos desafios e estes desafios têm que ser olhados com olhos de fé. E quando a Euridice Xangolola fala sobre o grosso, Canguim Moranas simplifica 1.0, que surgiu em 2021, dos aproximadamente 99 medidas previstas, foram executadas 33 medidas previstas. E olhando para o Simplifica 2.0, que surgiu em 2022, de 89 medidas previstas, foram executadas 33 medidas previstas. Ou seja, a primeira de 99 foram 75 e a segunda de 89 foram 33. Portanto, a expansão deste programa poderá trazer mais resultados eficientes, porque, como disse a Xangolola, o importante é que se reflita na vida de cada cidadão. Naturalmente, eu vou para um nicho que, na verdade, eu penso que é de grande dimensão, que são os mercados informais. Pessoas há nos mercados informais que não têm bilhete de identidade. Então, pensamos nós... E que depois dificulta todo aquele ciclo. Todo o processo, claro, porque é um orgulho. O cidadão tem que ter um bilhete de identidade. Vamos já aqui focar, que é importante. Nós sabemos que com esta situação em 2027 todos têm que ter o seu bilhete de identidade. Agora vamos olhar ali para o mercado 30. É verdade. Vamos ali para o mercado dos Kwanzas. E para outros mercados também, a nível nacional, podemos assim dizer, como já as colegas haviam. Então há toda a necessidade. E por que não até recrutar? Já foi dito aqui para a doutora Xangolola, vamos até a nível das universidades, quais são os jovens que lá estão. Nós sabemos que hoje há jovens com grande domínio na área da informática, e por que não? Porque nós queremos essa satisfação com o Simplifica, essa satisfação do cidadão. Ainda há alguma burocracia e seria bom que, quer dizer, essa redução ali no mesmo local, nós tivéssemos a oportunidade de tratar de toda a documentação. O indivíduo que necessita de abrir, portanto, de ter o seu pequeno negócio, então ter essa mobilidade, não encontrar impedimento. Pessoas há que têm muita necessidade também e que elas precisam ser orientadas porque não sabem ler, não sabem escrever, mas querem fazer o seu negócio. Então pensamos que o Simplifica deve beneficiar todo o cidadão angolano que, de uma maneira ou de outra, tem a necessidade de dar a sua contribuição e também gerar empregabilidade. Então, é uma reflexão que nós, e disse bem a doutora Xangolola, já vamos para outro tema também, que vamos ter que refletir sobre isso. Está bem, boas iniciativas, claro, a prática é o critério da verdade, mas quando não há resultados, como é que ficamos? Um pode, outro não pode, ou tem a dificuldade. Nós conhecemos pessoas que vão gerindo negócios e que não conheço bem a Bá, mas têm, na verdade, esse dom, essa habilidade do negócio. Então, como é que fica esse indivíduo que está há muito tempo a trabalhar? Ele não consegue lá chegar. E depois a questão de transporte, por vezes até nem tem dinheiro, digamos assim, de táxi. Então, ali muito nas proximidades do seu município, seria muito bom. E também envolver a administração municipal. Pensamos nós que seria muito importante.
Maria Molenvo, nós, se olharmos aqui em algumas medidas já implementadas em relação ao Simplifica, vamos ver aqui a redução burocrática de alguns documentos, principalmente para processos administrativos. Hoje, por exemplo, a unificação de documentos automóveis, falamos aqui de um livrete e um título de propriedade que hoje fazem parte de um único certificado. O registro criminal, uma licença, por exemplo, o registro administrativo também já está muito simplificado, mas o que se esperar? Falamos aqui de 1.0, 2.0 poderá, e o 3 aí também trazer alguma novidade. Que antivisão é que faz em relação a este projeto? Bom, enfim, é um pouco complicado falar o último, mas as colegas que antecederam... Não é a última, vamos continuar. Vamos continuar. As colegas que antecederam falaram muito bem que o trabalho Simplifica é para dar cuidado ao controle de todos os serviços. Bilhete de identidade, passaporte, carta de condução, e licenças, documentos necessários para tal. Nós temos aqui, na verdade, uma simplicidade que nós temos a ver, que falou muito bem há bem pouco do registro criminal e outra documentação. Nós também podemos ver aqui uma questão da simplificação entre o registro e a aquisição do bilhete de identidade. Deve simplificar. Olha que o Ministério é o mesmo, está um distante ao outro. E precisa olhar para esse critério que dá trabalho. E às vezes tem pessoas que resistem-se e o registro desaparece. Nós temos esses casos em Angola. E olhar bem para essas questões, disse bem a doutora Canguimba há pouco, trabalhando com as administrações, as comunidades, não só para o teste de identificação, porque além de termos esse trabalho simplificado, evitando aquilo que nós vimos há bem pouco tempo, pessoas adquirir documentos que não têm direito à nacionalidade. Mas o projeto se simplifica, se tivesse que, deve ser ele sim extensivo em todas as comunidades e rever para todos. As pessoas têm que encontrar uma resposta adequada. Quando uns estão bem e outros não chegamos a atingir a meta. A meta só é possível quando toda a população e todo cidadão tem acesso a esse serviço. E há pessoas que, às vezes, em questão territorial, que se falou há bem pouco tempo, não conseguem obter esse serviço. Hoje, vamos falar de um tema que é a acumulação de certos documentos, que é a carta de condução, o bilhete e o passaporte. Mas temos aí o serviço Simplifica. Complicou. Então, quando nós não conseguimos atingir a meta, tudo complica, em vez de simplificar. Mas é de parabenizar o princípio, porque nunca podemos dizer quem pensou não fez, mas é todo um caminho que temos que levar para aprimorar melhor e trabalhar nesses aspectos. Para mim, eu penso, deve-se procurar uma forma de interação junto da população, dar a conhecer, porque há pessoas que não conhecem como fazer a atingir esses serviços. É a partir, sim, das comunidades, a partir de... a informação tem que fluir. E ele não sabe também como realizar. Enfim, o povo quase não sabe de nada. Uma boa parte deles sem saber. E disse há pouco a doutora, muitos até nem bilhete têm. Por quê? Por falta de saber. Mas nós, a administração, os coordenadores do bairro, conhecem bem e melhor as populações, as pessoas que vivem nas suas comunidades, podem saber ter um workshop de formação e passar a informação ao pacato cidadão que precisa desses serviços e ao ir ao encontro. E tem sim, porque essa questão da extensão territorial, isso acumula mais pessoas. Por quê? Porque tem áreas que não têm. Essas pessoas são obrigadas a sair das suas zonas de conforto, a ir para as zonas rurais à procura destes serviços. Então, isso o que é que leva? Leva à acumulação de trabalho e aglomeração de pessoas. E, às vezes, a impossibilidade, a dificuldade. E quando entra a dificuldade, começa aí a corrupção. E é uma questão dos ativistas sociais também, que devem, portanto, sensibilizar as pessoas, porque é verdade que a televisão, rádio, jornais têm estado, nem toda a gente também sabe ler e escrever. Assim sendo, vamos a ter aqui pessoas que vão com o megafone, nas línguas nacionais, passar essa mensagem que é muito importante. A população dos bairros é uma profundeza, e então não tem acesso, na verdade, a essa notícia do Simplifica. Então, um trabalho pedagógico aí profundo a fazermos também.
É uma E quando responsabilidade. fala deste trabalho pedagógico, e Euridice Xangolola gostava mesmo que também falasse, a doutora Bulembo falou aqui de uma facilitação muito grande, que é um dos objetivos do Simplifica, que é reduzir o nível de envolvimento de instituições em relação ao tratamento de um ou outro documento. Certo. E, a seguir, trazer novamente iniciativas privadas para o investimento. Sim. Então, gostava que falasse também desses Certo, pontos. E realmente é assim que isso funciona. O Estado não pode garantir que se faça tudo. Tem realmente que trazer a iniciativa privada para poder expandir. Né? Está lançado o projeto, né? E eu agora estive a fazer aqui umas contas. Do Simplifica 1 eram 99 projetos, simplesmente foram feitos 70. Do Simplifica 2.0 eram 89 e foram feitos 73, ou seja, só se executou 75%. E o resto dessa percentagem tem que ser com parcerias. O Estado não pode realmente. O Estado tem um papel fiscalizador. Temos que aproveitar os privados para entrarem, porque são eles também que vão empregar mais pessoas, né? Para podermos então ter mais recursos humanos e expandirmos mais os serviços. Então aí vai um apelo para os investidores que querem realmente investir nesta área, que também vai lhes beneficiar, porque hoje por hoje até há muitos estrangeiros que vão tratar os seus documentos do Simplifica e, no entanto, estão dispostos a pagar os monumentos do preço que for, e os privados vão regular isso e o Estado vai fiscalizar aquilo que é. Então o apelo tem que ficar aqui, que os privados são bem-vindos para podermos então ter o resto da percentagem até os 100% funcionável. E o Estado tem que dar essa confiabilidade, tem que passar essa comunicação. Desculpa, doutora Gisela, é questão também de confiança, confiabilidade nos nossos, digamos assim, empresários. Claro que nós já vimos que o Estado em si não tem como fazer tudo, então temos é que potenciar as pessoas e dar formação também e saber a responsabilidade naquilo que tem, num trabalho que vai prestar. Efetivamente. Tem que ter responsabilidade. Nada melhor que um homem esclarecido. Mas, claro, o Estado tem que dar abertura, claro. Sim, e temos que ter confiança no nosso empresariado. Sim. Gisela, para terminar também, esteve a dizer. Sim, eu estava a falar dessa abertura. Obviamente é isso, o Estado tem que funcionar como um fiscalizador e já sabemos que essa parceria é possível, mas o Estado tem que deixar essa abertura clara e tornar viável, porque não só é fiscalizador, como ele é que tem a demanda. Né? O Simplifica é um projeto estatal, nesse caso, é uma política criada para facilitar a vida dos cidadãos nacionais, mas o Estado tem de ser o primeiro a dar esse passo de que o ambiente está favorável para investimento. Mas durante esse período de 1 a 2, não se consegue sentir isso ainda? Na verdade, o que é que não se consegue sentir? Essa abertura de ter para investimento. Se calhar é a falta de comunicação. Nós temos também um grave problema de comunicação. Os investidores, porque existem investidores. Se não existissem investidores, não teríamos, a dívida pública não estaria como está, obviamente temos pessoas, temos empresários, temos pessoas que estão ali, mas onde de facto, eu vou fazer um link, permitam-me a analogia. Agora com o turismo, há essa abertura. Nós estamos a ver que há empresários de facto interessados no turismo. Por quê? Porque o Estado pegou a bandeira do turismo. E para a nossa realidade angolana, que o Estado não é só fiscalizador, mas promotor também, é necessário que ele venha a público e diz, olha, estamos a precisar, ou o mercado está favorável para o projeto X, estamos a precisar de investidores, obviamente alcançará o nível de investimento que mas pretende. Aí está, o próprio investimento no turismo depende também do Simplifica, porque você precisa de alvará. Então, quer dizer, é tudo uma cadeia, mas que tem que ter sustentabilidade e ter uma raiz sólida. Então, nós já deveríamos, este restante 35% que faltam, já deveriam estar, mas é necessário que se anuncie que está aberto realmente, não é? As vagas para a candidatura a investimentos ou investidores neste setor. Então, isso é preciso comunicar, e comunicação assertiva é isto, não é? Não é esperarmos que depois abram outros centros e não sei o quê, com filas que as pessoas dormem, para mostrar que o Simplifica não funciona.
Que as E instituições voltaram a realizar as suas funções. E vamos agora falar de um tema que vem complementar este. Vamos falar sobre o Centro de Apoio ao Utente, criado claramente pelo Ministério do Interior, que vem trazer este alívio no tratamento e emissão melhor de passaporte e cartas de condução. Quando olhamos para o seguimento deste centro, que está a atender mais de 3.000 cidadãos que foram atendidos melhor desde sábado no novo Centro de Apoio ao Utente, criado na Baía de Luanda, para facilitar a emissão de documentos essenciais, tal como disse, o passaporte e também a carta de condução. Entre os serviços mais procurados destacam-se os pedidos destes documentos, sobretudo devido ao processo de conversão para o novo passaporte eletrónico. Portanto, as autoridades garantem que não há motivos para alarmes ou a afluência desordenada de cidadãos, assegurando que o centro vai funcionar de forma regular durante 30 dias, com possibilidade de extensão do período de atendimento. Maria Bulenvo, nós referenciamos quando do anúncio da criação deste Centro de Apoio ao Utente e falou-se aqui das benéfices, que é claramente o atendimento célere, tanto para emissão do passaporte como também da carta de condução. O que se verifica é a vontade e o desejo das pessoas conseguirem aquele documento. São mais de 1.000 pessoas atendidas diariamente. E qual é a avaliação que faz até agora? Que sustentabilidade está a dar esse projeto à vida de quem vai àquele lugar receber esse documento? Bom, em primeiro lugar, nós já falamos sobre isso, que é um projeto que leva... Vamos sempre parabenizar que é um apoio ao utente, porque tem pessoas que reclamavam a dificuldade de aquisição dos seus passaportes, que levava muito tempo, alguns 3, 4 a 6 meses mesmo. E isso dentro do serviço de CNI. Então, para dar serenidade a esse trabalho, abriu-se isso durante 30 dias. E já se demonstra essa capacidade para atender à procura? Não, porque nós vamos para ali. Nós comentamos a semana passada, eu estava a evoluir, que há uma enchente de pessoas que estão por fora para o acesso a esses serviços. Eu digo isso porque tenho 2 pessoas que tentaram ir para ali e nem conseguiram. É tanta enchente. Então, eu acho que os critérios devem ser. É uma iniciativa, mas quando é aquilo que falamos no projeto, no primeiro debate, quando os trabalhos não são extensivos, estão num só local, cria esses princípios e o que é que vai derivar? Vamos provocar o quê? Vamos começar o quê? A organizar ou então a permitir a corrupção. O que é que vai acontecer? Porque onde há pessoas com necessidades, há quem esteja com problema de timer, de tempo, e ele precisa de passaporte para, posteriormente, talvez viajar ou ter uma viagem, e esta pessoa não ter acesso, se quem lhe trouxer uma proposta, claro que ele aceita, porque está na aflição. Então, o projeto é bem-vindo, como evitar isso, Bulenvo, já que se fala agora de eficiência no atendimento? Porque, na verdade, há uma necessidade. O passaporte ou a carta de condução emitidos de forma eficiente. E vimos aí uma iniciativa, que é o que está a acontecer, por exemplo, neste Centro de Atendimento ao Utente. Como evitar para que seja realmente execuível para todos? Para evitar, ele tem que ser extensivo, não pode estar num só local. E a eficiência passa quando o serviço é atingido a todos e não há aglomeração. A iniciativa é eficiente, sim. O programa é eficiente, sim. Mas qual é o objetivo? Onde é que atingiu? Porque nós estamos a ver pessoas a dormirem fora, só para a aquisição desse serviço. Voltamos para o simplifica. Não está simplificado, está complicado. Então, quando não conseguimos, o problema não é simplesmente termos na Baía de Luanda. Os serviços têm que ser em todas, eu posso dizer até em Luanda. Luanda é grande, numa extensão territorial, para que evite a aglomeração das pessoas e impedimos a corrupção. Neste momento, nós estamos a dar prioridade e abrir possibilidades para a corrupção.
É o que está a acontecer. Cangui Mananache, gostava de ouvir a sua opinião, principalmente em relação à deixa da Maria Bolenvo. É uma iniciativa que visa facilitar, Certo. simplificar, e verifica-se que o Ministério do Interior percebeu que existem, sim, inúmeros e elevados cidadãos que precisavam de receber esta documentação. E nós vimos pelas imagens, vimos pelas redes sociais, o número de pessoas que acorrem àquele local para tratar um outro documento ou receber melhor um outro documento. Mas era necessário um começo. Naturalmente, nós, a semana passada, abordamos essa questão no sentido de que haveria da iniciativa ser a mais ideal e que poderia haver, naturalmente, constrangimentos. E não foi bom, o que tivemos a oportunidade de observar por esse grande barômetro que nós temos aqui, que é as redes sociais, não é? E foi bem dito aqui pela colega Bolevo e a Xongolola, se não estou em erro, que há toda a necessidade de, com todo cuidado, com especialização, pessoas, com fiscalização, de expandir-se. Sim, porque é que as pessoas vão dormir ali? Porque as pessoas têm necessidade, as pessoas estão aflitas, as pessoas há que, a dada altura, colocaram a sua documentação, ficou 1 ano, 2, 3 anos, depois ouvimos que não havia cédulas. Então, penso que o Ministério do Interior tem cabeças pensantes. Então, já tiveram o resultado, não sei quais foram os dados estatísticos também das pessoas que lá passaram, mas aqui está não sei quantas mil pessoas, não sei, mais de 1000 pessoas, não é? E então, como houve esses constrangimentos, então pensamos nós que como dar solução? Como dar solução? Já encontramos que já tem um problema, que afinal a Bahia só não basta. Não é? Agora, os especialistas que lá estão têm que encontrar uma plataforma no sentido de expandir que as pessoas possam lá ir, não é para, quer dizer, a noite é para dormir, não é para acordar já 2, 3 da manhã e lá ficar. Não, isso não é salutar, e foi o que a doutora Maria acabou de frisar aqui. Claro que se nós, ou a instituição em si, não tomar atenção, vamos haver outras situações que nós temos a viver. Muito boa, porque pessoas há, e é importante que se fale aqui, há estrangeiros que não são angolanos e que também tiveram um grande aproveitamento. Então, há toda a necessidade de vigilância. Tem que haver vigilância. E a vigilância tem que ter mesmo, não sei se vou dizer, pessoas à paisana, que devem estar ali também para fiscalizar como é que vai o trabalho, que não. Então, vamos aqui, o grande problema é a expansão. São 21 províncias, então o Ministério do Interior, claro, que tem que formar pessoas. Tem que formar pessoas competentes, pessoas com amor à pátria, pessoas que vão honrar esse novo projeto, não é? Para que amanhã possam ter uma boa avaliação de desempenho, porque senão é mesmo a população que depois vai dar uma nota e é um bocadinho complicado. A descentralização mesmo. Euridice Xongolola. Realmente, eu penso que este centro provisório, com time, é mesmo provisório. Porque isto facilita, e vê-se também que há uma grande capacidade operacional, porque ali estão a sair alguns documentos. A melhoria, talvez, do acesso, mas não para todos. E também está a reduzir o tempo de espera. Mas qual é o senão? Tem conseguido Este cenário dita mais uma vez que realmente os nossos simplificas não estão a trabalhar. E não é o Ministério do Interior que tem que aparecer à frente disto. Ele devia ter entregado o passe. Ou seja, aí estão 3 instituições. Aí está o CME. Aí está a Aviação e Trânsito, não sei qual agora tem outra denominação. E aí está a Justiça, a fazer bilhetes de identidade também. Isto subentende-se que não havia capacidade nos simplificas e não havia capacidade a nível, porque ainda não desmiuçaram, não desassociaram o CME
ainda não entregou os passaportes, ou simplifica, né? Ainda não foi entregue, ainda está com é detentor, mas é um processo que devia entrar juntamente quando se pôs o simplifica. Vamos introduzir já também os passaportes, vamos introduzir o bilhete, vamos introduzir as cartas de condução. E, paulatinamente, o cidadão iria saber aonde ir tratar isso. Agora, o que é que me faz perceber? Que esta enchente que há, este centro provisório que se fez para poder dar vazão àquilo que já lá estava como pendente nas filas de agendamento e tudo mais, vem sair agora. Por quê? Eu pergunto, por quê? É bom, sim, para o cidadão, porque vai ver alguns deles, os seus problemas resolvidos, celeramente, sai no mesmo dia e tudo mais, mas é algo que, de raiz, quando se estudou Simplifica, já deviam estar inseridos dentro dos mesmos instrumentos e as pessoas poderem, aos dias úteis, ir tratar das suas situações, se é para simplificar. Porque agora, com este centro, e que é provisório mesmo, tem validade de 30, não sei se se vai estender, e a olhar para o número de pessoas de atendimentos diários, é sinal que nós podemos fazer até melhor. Então, veio bem, porque está a resolver, mas não pode continuar assim como um padrão, né? Que vai ficar, vamos montar tendas por todos. Não, vamos utilizar o Simplifica como instrumento básico para que estes serviços entrem. E assim nós vamos ter, à luz do que existe lá fora, porque também existem simplificas, tudo tratado num só lugar. E o cidadão em tempo útil e dentro da sua comunidade e poder fazer estes serviços. Por isso que assim, isto nos faz entender que existe uma emergência na solução dos problemas. E nós não podemos estar a trabalhar em emergência. Nós temos que estar a trabalhar com condições confortáveis para o cidadão e firmes e garantir a segurança de qualquer um que vai lá tratar. É isso que nós precisamos, não precisamos dar uma imagem trabalhar de emergência. Com pressão, dá impressão. Porque isso para mim parece ser uma imagem de emergência, emergencial. E não se pode trabalhar assim. Temos condições? Temos. Temos instrumentos? Temos. Vamos utilizar esses instrumentos. Então, mas para agora está a resolver o problema do povo é um bem-aja, porque sempre tem que se arranjar as soluções. Nós temos que ter também um bocadinho proativos. E a solução que eu acho que foi buscada para podermos resolver esta situação do acúmulo de papéis e de cartas de condução que estão há anos que não tiram, porque está aí. Então, por isso que eu digo que é emergência. É bom que seja assim. Por isso que tem um tempo determinado, um mês, e tem uma tenda posta, não é nada fixo, porque daí vai sair, não sei se vai andar pelas províncias para continuar a fazer, porque também muito há aqueles cidadãos que tratam os documentos e que porque já têm a cultura de dizer que não está, o sistema não está, as pessoas abandonam os bilhetes, as pessoas abandonam os passaportes, isto é dinheiro do Estado. E aí uma vez né? mais chamar a fiscalização. Então, chamar a atenção mesmo às pessoas, porque esse esforço não pode ser banalizado por nós também, porque é a favor de nós que isto se está a fazer, né? Então, chamar o apelo também ao cidadão que não deixa o seu bilhete, tratou, sabe que é um documento, vai buscar. Né? E por isso que há o acúmulo desses processos, para que também haja uma folga e as instituições poderem realmente continuar a resolver de forma mais pontual aquilo que realmente existe. Gisela Duro, portanto, a comunicação aqui é extremamente eficiente e indispensável. A doutora Euridice fala até daqueles documentos que, uma vez tratados, o cidadão é comunicado e muitas vezes não vai pegar o documento. E outros fatores estruturantes a nível desse sistema de tratamento de documentação e a simplificação, tal como nós falamos no ponto anterior, que dificulta a eficiência na emissão desses documentos. Portanto, mais do que este centro de apoio ao utente, que medidas é que acredita serem eficientes, assertivas, para que se resolva definitivamente as longas filas? Reorganizar o setor, porque esse centro de apoio demonstra que algo não está bem. Quando precisa-se de um centro de apoio emergencial, no caso, com temporalidade, no sentido de resolver uma questão que tem os seus meios próprios, o seu tempo certo, é porque algo não está bem e tiveram acúmulos. E eu vou ressaltar, porque a doutora Xongolola já frisou, mas é importante frisar, foi nos incutir dessa cultura.
que tratas o bilhete, tratas qualquer tipo de documento, já sabes que há morosidade naquilo que é a recepção. Às vezes, há mensagens que recebes e chegas e não consegues fazer o levantamento. Então, criou-se essa cultura que agora está difícil e ainda bem que incentiva as pessoas a irem pegar os seus documentos quando já, no caso, quando já saíram. Agora, o centro o que é que está acontecendo no centro de apoio? E a Elda, quando perguntava na doutora Canguimbo, eu prestava atenção sobre o que nós estamos a ver, a aflição. Há um acúmulo de pessoas a irem e são pessoas, é o pacato cidadão, são pessoas que às vezes vivem agora com essa divisão político-administrativa, às vezes vivem no Icolo e Bengo, estão aí até a Bahia e não têm o seu caso resolvido no dia. Então, quais são as estratégias usadas? Qual é a temporalidade? Nós sabemos que é 30 dias, mas não se falou de se queres a tua questão resolvida, vai ao centro de apoio. Mas ainda tem a questão do fluxo, da afluência de pessoas. Então, é muito complicado. Isso demonstra a vulnerabilidade no setor e volto a concordar com a situação, porque o Simplifica tinha de englobar todas essas questões. Por isso é que no tema anterior, quando perguntava a Zilda sobre a eficiência do Simplifica, nós não podemos descurar os avanços, mas olha as fragilidades. São visíveis, são tangíveis, nos atravessam a todos. Aquela área da Bahia ficou congestionada por causa do centro de apoio, vai ficar congestionada todos esses 30 dias por essas questões. E temos a questão mesmo da deslocação, porque nós estamos a falar de um centro de apoio que tira a pessoa da jurisdição que tratou. É um outro investimento, ou seja, para tratar o passaporte na altura do agendamento, a pessoa escolhe a sua situação geográfica. Certo. De acordo, se está em Viana, então escolhe uma unidade da SME em Viana. Mas agora tem de se deslocar até o centro de apoio, aqueles que já têm a pendência. Então esse centro de apoio está a apoiar até que nível? Ou seja, este sinal de mais de 1000 pessoas que são atendidas diariamente é um reflexo desta grande procura reprimida em relação à população. Porque essas 1000 pessoas estavam onde? Sim. Elas trataram, por que não deu-se a documentação? O que estava a se passar? Por isso é que eu volto a dizer categoricamente que o centro de apoio demonstra a vulnerabilidade. Não está bem. O processo, a questão não está bem da aquisição de cartas de condução e de passaporte. Há que se fazer uma reestruturação e não apenas com o centro de apoio não vai resolver. O que é que vai acontecer? Esses 1000 atendimentos por dia estão a ser resolvidos até 30 dias. E depois? Vai continuar esse acúmulo até daqui a 6 meses teremos mais um outro centro de apoio na Bahia, no Icolo e Bengo. Então a situação não passa por um centro de apoio. Agora, ok, é uma situação emergencial para levar, nesse caso, para dar resposta. É um modelo de atendimento que já tem o seu impacto. Sim, que já tem o seu impacto. Mas depois há que haver uma reestruturação. E se estamos a falar de um próximo Simplifica, seria melhor ter todas estas questões, porque o problema nós sabemos qual é. E a solução tem de ser a mais cabível, que o cidadão sente, eu não tenho que ir pegar o meu passaporte na Bahia porque teve um problema, o SME tem um problema. E isso demonstra, de alguma forma, um aperto a mais ao cidadão. Nós estamos a falar do lado bom da coisa, que é o centro de apoio, mas isso demonstra que o cidadão já foi afetado, porque eu tenho de sair de Viana, que eu estou a falar Viana pela distância, eu tenho de sair de Viana, que é quase Colibengo, eu nem estou a falar do Zango, que já é Colibengo, estou a falar de Viana mesmo, Viana, Luanda Sul, que ainda é Luanda, para ir numa Bahia, pegar ou fazer a recepção de um documento que eu tratei em Viana, eu não tenho essa logística. E agora, olha, e é nisso que eu queria falar, doutora Duro. É o transtorno psicossocial. Deixa-me perguntar. Sim. O que é que se pode fazer? Como garantir que este atendimento reduza principalmente porque nós estamos a olhar até para os direitos dos cidadãos angolanos, não é? Então, como garantir que seja eficiente e não viole os direitos do cidadão angolano?
Olha, Hilda, desculpa, eu me apeguei muito no que a doutora Duro disse. É a questão também do indivíduo sair de casa muitas vezes de manhã cedo sem comer. Isso também cria transtornos. E a doutora Chungulona pode falar sobre. Então, uma pessoa sai de casa logo de manhã para ler, fica lá durante muito tempo. Além de gastar o dinheiro para transporte, essa coisa, nós temos que olhar para a condição também do cidadão. A logística do cidadão. Isto é que estamos aqui a falar, mas nós não temos que olhar o cidadão que sai de casa de manhã cedo, e muitas vezes sem um matabicho. E quantas horas ali? É um desgaste. E se tiver que ir para o trabalho, claro que ele já não tem energias para dar um bom rendimento no seu trabalho. Vai-me desculpar, Ida, mas essa situação inquieta-me bastante, porque nós, e cá estamos no programa e as pessoas ligam-nos. Olha, aquilo não está bem, então nós estamos aqui também para contribuir. De que forma é que nós podemos ajudar? É como já dissemos aqui. Então, no momento certo, criarem as condições para que... Isto também é já apelar, né? Segundo a questão da Hilda, é apelar mesmo os cidadãos que tratarem os seus documentos, que acham que já está lá no centro, que vão recolher, se vão tanto mandar esse centro para uma outra província, para que não tenham então que ir na província a buscar, que vão já buscar os seus documentos, aqueles que trataram, porque com o crescimento da densidade populacional, ao maior imigração, as pessoas realmente foram tratando mesmo passaportes que estão muito tempo lá metidos no CME, à espera dos resultados. E hoje já receberam, que vão buscar para facilitar a redução da espera dos documentos, né? E que se estenda um bocadinho lá para que realmente onde existir simplifica, e que este simplifica não está a resolver os problemas de bilhete, passaporte, carta de condução, que continuam a fazer e veem e sentirem também a necessidade de ir introduzindo esses instrumentos dentro de um instrumento único, né? Para que, mas num futuro muito breve, isto é que eu anseio, possam então ir no Simplifica e tratar normalmente, mas é preciso ordinariamente. tem que se comunicar. Mas tem que se falar, sim. Doutora Chungulona, tem que se comunicar. E aí as instituições, nós já falámos a priori que temos administrações, os governos. É verdade que as pessoas deslocaram-se por ter necessidade e têm que vir cá a Luanda para resolver as suas questões. Então, de que forma é que nós temos que pensar, não é? É com as instituições. Tem que comunicar, tem que passar mensagem através da rádio. Então, tem que se procurar meios, porque... E mesmo a tenda deve comunicar. Qual é a gestão que vão fazer disso? Eu não percebo. Quando falamos da comunicação, a CNE, a CME, quando o passaporte está preparado, eles enviam uma mensagem ao bilhete. Esse acúmulo depende mesmo da instituição. Para mim, deveriam descentralizar esses trabalhos, em vez de estar num só único lugar. Porque há aquele cidadão que às vezes nem transporte tem. A SME não está num só lugar. Está em todos os setores. Mas esse serviço, esse tal programa, o quadro para o impacto, o apoio, seria de um modo descentralizado para facilitar o pacato cidadão. Mas também 30 dias, dissemos aqui a vez passada, que é muito pouco. Agora estamos a ver o acúmulo que temos. Vai chegar um momento que terminou o dia e aí um monte de pessoas Mas, fora, doutora Bulevo, a precisar dos se serviços. tivesse também em pontos diferenciados... As cartas de condução. O que é que se teria em pontos diferenciados ia passar... um atestado de que da palavra que não queremos produzir aqui, porque se tem essa palavra, porque se nós temos a CME distribuída geograficamente, e estou a falar em termos de país, é necessário um centro de apoio também distribuído. Não, então, não me estou a referir ao centro de apoio, é descentralização dos meios de serviço. Deviam capacitar os meios de serviço lá dos locais, porque eles trataram os seus bilhetes, as cartas de conduções, nos seus locais, como falaste, quem está em Viana tem. Hoje é a descentralização. Isso é ver que, na verdade, que disse há pouco, acabamos de dizer, o problema do Simplifica, porque o Simplifica veio para resolver que questão? Passaporte, bilhete, e são esses documentos mesmo, que as pessoas, nós estamos a ver aí um monte de documentação, e as pessoas desistem, às vezes por falta de transporte. Fica tanto tempo, e ele acaba desistindo. Não vem buscar o seu documento. Na minha última renovação de passaporte, não me enviaram
enviaram nenhuma mensagem. Estás Eu a é que ver? tive que Ou ir lá seja, ver. portanto, Então, quando ainda se fala há desta esta- comunicação é é mais a uma nível das coisa que- instituições envolvidas Falta. e também tornar Então, claramente desculpa, Suída, as instituições não têm lá uma área de comunicação. o que é natural. Qual tem Funcionam, sido? Que não esse é o funciona. problema. Mas tem que Não ser de funciona. responsabilidade. Esse é o problema. Essa área Funcionam. tem também a E ainda tem responsabilidade. os facilitadores. Não sei se nesse. E tudo isso, Aí já Gisela não, Duro, aí para já não. situar aqui a nossa audiência, tudo isso é para que não se resolva só no centro, mas seja gradual a nível de Claro, instituições. Certo, Sim, certo, isso é o que se espera. É importante. Porque se for centro de apoio, passa a ideia de incompetência. Então, por que que existe? Então, não é Se nós apenas se podemos nós fazer. podemos fazer, se está-se a fazer. E outra coisa, tem que se ter cuidado nesses 30 dias por causa dos facilitadores. Porque a pendência não é apenas daqueles que vão, a título próprio, solicitar a carta e tudo mais. Aqueles que recorrem aos facilitadores, se tiverem nesse combo, vão ter sempre esse tipo de problemas. Nós esperamos já que não Porque exista facilitadores. Esperamos que não existam facilitadores, porque ali também é É a cabritismo? problemática. É essa situação do cabritismo que tem se falado aqui. E esse é o nosso grande problema. Então tem de se eliminar. O cidadão vem e para respeitar, porque já sai do paraíso, sai De diferentes pontos. de diferentes pontos para ir para uma baía de Luanda, pegar o seu documento que já, desculpa aí, nem, o Estado já nem está a ver o bem-estar desse cidadão. Já está a falhar com o cidadão informar, mesmo. informar. Agora, tem que passar ainda por uma situação de que os facilitadores, e é feito de uma maneira descarada, e é escancarado para todo o povo. Você vai tratar, quem já foi tratar, e aqui está se falar de carta de condução e passaporte pessoalmente, fez o seu agendamento, cumpre aquela fila, já viu que os facilitadores são os primeiros. Eles chegam com o combo, passam à vontade, eles lhe recebem, aquilo é descarado, aquilo nem é... E é uma realidade é que uma já não se quer realidade. ver. Então, é por isso é que tem que se ter essa reestruturação. É possível dar as cartas a tempo, é possível dar os passaportes saírem. Então, é só respeitar... E está-se a ver este cenário. Está-se a ver este cenário. E os guichês Então, que também devem seja estar tudo por universal. ordem alfabética. Sim. Claro. E que Maria, seja uma Antônio, continuidade dentro das bases que já existam. E como também temos uma base aqui, vamos dar continuidade, claramente. Seguimos ao último tema forte desta edição do Política no Feminino. Vamos falar das mais de 40 mil sessões de hemodiálise em 5 anos no centro do Hospital Walter Strangway, no BIE. Portanto, a rotina dos pacientes que realizam sessões naquele centro tem sido diferenciado e no dia 12 recordamos que o mundo celebrou o Dia Mundial do Rim, uma data que visa sensibilizar para a prevenção das doenças renais. E especialistas apontam a hipertensão arterial, a diabetes e o tabagismo, por exemplo, entre as principais causas da doença. Quando vamos até o BIE, dados apontam que mais de 40 mil sessões de hemodiálise foram registadas nos últimos 5 anos no Hospital Walter Strangway, permitindo que muitos pacientes deixassem de percorrer longas distâncias em busca deste serviço essencial. Doutora Eurídice Xongolola, este dado anunciado, que impacto representa para o sistema de saúde nacional? Olha, primeiro dizer que a hemodiálise é um tratamento que se faz àqueles pacientes que têm insuficiência crónica. E isto faz com que eles possam depurar as toxinas dos rins que não estão a evacuar, não é? Depurar as toxinas através de um aparelho ou uma máquina que é a máquina de hemodiálise. Portanto, ela limpa o sangue das toxinas renais. Bom, de falar em números de 40 mil é possível que se faça, porque sabe-se que cada paciente tem 3 sessões por semana. Não é? Então, isto por ano, aí por volta de 156 pacientes, um paciente pode fazer 156 sessões anuais. 40 mil em 5 anos é um avanço, né? É porque realmente os serviços estão a funcionar, mas aún assim é necessário pensarmos que
para evitarmos, porque a hemodiálise não é Políticas cura, não é cura, é simplesmente estabilizar, poder depurar o sangue do paciente até chegar à cura que talvez possa ser um transplante renal. Ou seja, há alguma necessidade de pensar em políticas públicas que levam à prevenção? A prevenção, Sim. isto é que eu ia lá chegar. Portanto, o importante nisto não é a doença, o importante é a prevenção da doença. Então, neste dia que foi ontem, acho o Dia Mundial do Rim, a prevenção passa por beber bastante líquidos, a prevenção passa por tratamento das doenças crónicas não transmissíveis e a boa nova é que o Estado vai subvencionar o tratamento para os crónicos e que é já muito bom, porque muitos pacientes até nem sabem que têm problemas renais e andam, como digo, mortos em pé. É necessário que façamos melhor o diagnóstico desses pacientes para poder ter, portanto, mais pacientes com a possibilidade de fazer, para poder ter a possibilidade de fazer também o diagnóstico de doenças pré-existentes, que são aquelas que levam realmente ao diabetes, que são aquelas que levam à insuficiência renal, como a diabetes e a hipertensão arterial, que são doenças totalmente preveníveis. Então, o grande desafio é a prevenção, que é melhor que a cura. E realmente exaltar aqui a população, não é? Os sinais e sintomas, isto eu acho que a mídia tem feito o seu papel, nós também, do ponto de vista de profissionais da saúde, continuamos a enfatizar quais são os sinais de alarme para que tenhamos a capacidade de poder pensar que talvez tenhamos diabetes ou tenhamos hipertensão. A alimentação tem que ser a melhor, não vale a pena nós estamos com estrangeirismos e pensar que aquela alimentação de fast food é a melhor que há. Comermos aquilo que é da terra, que é nosso, que é natural, que vem do chão e também diminuir o consumo, principalmente de carboidratos, de refinados, como açúcares e tudo mais. Se bem que há um pendor heredo familiar, e eu sempre gozo com os meus doentes, eu digo assim, nós os negros não sabemos deixar dinheiro na conta como herança, deixamos hipertensão e diabetes. Então também ter atenção, né, ao progresso familiar desta patologia. No entanto, dizer que o BIE está de parabéns também, porque consegue realmente manter um pouco mais dos seus pacientes, mas pensar no futuro e que eu também já está em carteira do Ministério, começar então o processo das transplantações, mas é preciso critérios bem criteriosos, como eu digo, para podermos então ir partir para este grande desafio. De qualquer forma, a prevenção é tudo, tanto para o uso da máquina da hemodiálise e também para o final, que seria um transplante renal. Gisela Duro, este aumento do número de sessões representa aqui também alguma capacidade hospitalar e, mais do que isso, esta necessidade, como disse a doutora Euridice, de se reforçar a informação em relação à prevenção? Sim, exatamente. Esses são os dois pontos essenciais. Primeiro, houve um desafogar, principalmente a nível de proximidade. A nível do programa, esses anos fomos relatando os doentes que já estão com as comodidades e já tinham de se deslocar. Uns viajavam até para outras províncias para fazerem a hemodiálise e são 2 sessões por semana, normalmente, não sei se estou em erro, para Xangolala, mas 2 a 3 sessões por semana. Então, é um bem-aja nesse sentido. Agora, tem que se ver pela a prevenção, porque nós estamos distantes de transplante e não é por má vontade política ou por falta de vontade de política, é mesmo pelo contexto. É pela estrutura, pelo contexto, se estamos num ambiente que vandalizamos ferros, algo que nos protege, imagina. Então tem que se criar estruturas futuras para aí termos nesse caso, o transplante ser possível, mas por agora é a prevenção. E a prevenção é algo que nós podemos fazer. A doutora Euridice foi elencado o que se pode fazer, mas há que haver, eu sinto que nesse quesito do rim, e a matéria veio porque falou-se do dia, nem comemora-se o dia do rim, há pouca comunicação. Porque nós falamos, obviamente, da malária, falamos dos que nos é intrínseco à sociedade, mas há muita hemodiálise a ser feita no país. E eu lembro que no ano passado... E é um custo suportado pelo Estado. E é um custo suportado elevadíssimo. E eu lembro que nos meus primeiros programas de política no feminino, a doutora Euridice referia-se muito a isso.
bastidores ela falava, olha, é perigoso quando se faz muita hemodiálise. Então tem que ir na causalidade. Por que as pessoas chegam nesse nível? É aí que devemos combater. Então, essa comunicação da doutora Eurídice como médica está num programa como esse, tem de estar em todos os outros passos. E a TPE, eu falo sempre, que a TPE é muito didática. Ela pega em desenhos animados e vai falando. Tivemos a situação da cólera e foi falando. É necessário fazer essa banda desenhada. Estamos num momento que é necessário mesmo desenhar. Obviamente, o Estado está ali, tem de propagar o bem-estar do cidadão, está a fazer, temos salas de hemodiálise cada vez mais próximos daqueles que precisam, certo? E tem de continuar assim. Mas tem de haver prevenção, porque a esperança de vida de alguém que faz hemodiálise eu não sou médica, mas 2 a 3 sessões por semana, qual a esperança de vida dessa pessoa? Então, a questão preventiva é a melhor e são situações que nós podemos fazer desde a água, enquanto a doutora disse falava, nós apreciávamos o copo d'água que está à nossa frente, as bebidas alcoólicas. Nós estamos a falar de um país que a segunda causa de morte é por acidentes, e acidentes pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Que causa outros problemas como estes. E, obviamente, o Estado tem a sua conta à parte. Se a primeira causa de morte é a malária, o uso de fármacos. Sou leiga, mas ainda bem que temos uma médica no painel. O uso de fármacos pode ou não contribuir de certa maneira para chegar a essa condição, a própria automedicação. Aqui em Angola temos um problema da automedicação. Nos automedicamos, então toda essa comunicação tem que vir a público para que o cidadão entenda que tem de proteger o seu rim, porque obviamente caso chegue a essa situação, o Estado está a trabalhar, tem aí salas de hemodiálise, mas qual a esperança de vida dessas pessoas? Então esse é o alerta. Pensamos nós que cada vez mais é importante também comunicar à população quais são os cuidados a ter, porque pessoas há que devem estar a sofrer essa patologia e não sabem. Penso que o Ministério da Saúde, naquilo que é a sua responsabilidade social, quer dizer, fazer um trabalho de comunicar às famílias, e talvez, não sei, está aqui a doutora Xingolola, de que forma é que, quer dizer, o cidadão, a nível do seu município, portanto, fazer, não diria o check-up, pelo menos ver como pode fazer rastreio. Pode fazer esse rastreio também. Então, pensamos nós que tem estado a falar, falou-se muito na altura da malária, é verdade que a doutora Xingolola falou muito da prevenção. Então, no que se refere à questão da hemodiálise, eu penso que está muito fechado, doutora Xingolola. Devia ser um trabalho pedagógico mais aberto, porque há muita gente, até jovens, a sofrer dessa patologia. Então, penso que aí mesmo... Aqui a necessidade de criação. Aqui a necessidade, sim, temos que comunicar mais. E a doutora Gisela disse muito bem. A questão dos bonecos animados também. Até porque as pessoas que não sabem ler nem escrever... e talvez nas línguas nacionais também, que passa pela televisão, e não só, quer dizer, vamos criar aí um movimento de pessoas que possam levar a mensagem no sentido das pessoas, quer dizer, terem esse conhecimento. Porque quando não se tem conhecimento é muito complicado, cada um vai dar a sua opinião, olha, pode ser a dor de cabeça por qualquer situação, mas não, quando afinal de contas há um problema que precisa de ser diagnosticado. E para tal, o Ministério deve recomendar ao cidadão de X a X, deve fazer um rastreio. E são alimentos e alimentos não sou que fazem médica. parte do dia a dia. Claro, e nós hoje somos muito plásticos. Claro, e essa questão da água também, que deve-se beber, agora há muita água refinada, não sei se é refinada, como que eu vou dizer... Tudo no plástico. Água no plástico, bebe no copo plástico, bebe café no plástico, toma gasosa no plástico. Tem Então, consequências somos uns seres severas. plásticos e isso é consequência, não é? Então aí está. E as nossas jungueiras, agora tem um método que come-se a mandioca, a banana e a batata, que é bom, que é nosso, é nacional. Mas elas vendem no saco plástico. Aquilo aquece. Químico. Então, essa consciencialização... O contacto do alimento com plástico. aquele plástico. Maria Belenvo, a sua opinião em relação a este nosso último ponto? Bom, em primeiro lugar, dizer aqui o BIE está em parabéns e parabenizar que neste mandato mesmo do presidente João Lourenço conseguiu aumentar vários serviços da hemodiálise. Eu conheci pessoas, perdemos pessoas por causa dessa situação. No passado, tinham que deslocar-se
de longas para virem para Luanda e às vezes ficavam em busca filas. desse serviço Para essencial. isso, têm que encontrar lugar para viver. Hoje, esses serviços estão próximos às suas casas. E vamos preservar este bem que nos foi adquirido, na verdade, as condições de sanidade. E esse tratamento requer gastos, já falou-se aqui, e muito bem. O primeiro lugar, esse é o primeiro passo para o atendimento, porque perdíamos famílias que ficavam órfãos por causa da perca de um pai, de uma irmã ou do ente querido que deve cuidar dessa família. Agora sim, nós vimos esses números, é sinal de uma procura, é porque a procura é maior, a demanda é maior e que o hospital tem sido solicitado permanentemente. E outro sim, que é porque também os serviços têm sido adequados, porque o povo, a população só vai num sítio onde ele tem maior e melhor atendimento. Se não houver, ele prefere restringir-se, ou vai buscar uma mamã fulana, ou vai para ali. O povo tem essas respostas que dar. Quando nós temos esses números, significa que há um feedback entre a entidade estatal, a instituição e a população. Porque a população gosta de ser bem percebida, de ser bem atendida e que seja incluído dentro dos programas. Isso é um programa de inclusão, porque já não temos quem tem problema da hemodiálise a passar mal em casa como no passado. Nós tivemos pessoas até a morrer em casa porque não tem como deslocar-se para vir para Luanda e perdia assim a vida, deixava as famílias. Hoje temos as respostas nessas províncias, mas não é isso que nós queríamos. É como disse a doutora Xangolola, tem que se procurar prevenir antes e saber uma informação. Essa informação tem que começar das bases, deve passar nas comunidades, devemos ensinar, ter até educadoras comunitárias, nas suas línguas mesmo, aprendendo e passar de família a família, passar pelas escolas, porque é muito pouco falado da hemodiálise, na verdade falou-se aqui há bem pouco do paludismo. Se nós chamarmos uma criança da quinta, sexta, vai te falar muito bem do paludismo. Que se faça mas mesmo se você, com sim, se tu falares para ela da hemodiálise, ela nem sabe. O termo hemodiálise já nem sabe. Se trata-se do rim ou quê, pouco conhece. Se bem que hoje muitos deles investigam, mas a olho nu, sem que alguém investigue ou vai ter com alguém, ela não saberá responder. Então precisa informar, ensinar como prevenir essas doenças e acautelar. Nós todos temos que fazer um esforço para sairmos dessa condição, porque o hospital não é um lugar melhor, o bom lugar é mesmo no lar. E o bom lugar foi ter-vos aqui, nesta edição de 13 de março de 2026 do programa Política no Feminino. Euridice Xangolola, muito obrigada pela sua presença e desejo continuação de uma noite excelente. Igualmente. Gisela Duro, boa noite, excelente descanso. Cangui Moranás, muito obrigada pela sua presença, bom descanso. Prazer. E Maria Bonlevo, muito obrigada igualmente e bom descanso. Obrigada, sim. Assim que esteve a acompanhar esta edição de Política no Feminina, fica aqui a nota que nós falamos sobre o MPLA, que convoca o 9º Congresso Ordinário para dezembro. Falamos também sobre Simplifica, que reduz a burocracia na administração local. Foi tema também mais de 1000 pessoas atendidas diariamente no Centro de Apoio à Emissão de Passaportes e Carta de Condução e mais de 40.000 sessões de hemodiálise em 5 anos no Centro do Hospital Walter Strangway, no Biém. Muito obrigada por estar desse lado. Já sabe que a Política regressa daqui a sensivelmente 7 dias. Até lá, nós desejamos excelente descanso e até o próximo Política no Feminino.